Programa de volta, você segue com a gente, segue ligadinho aqui na Rede Família de Televisão com mais um Tudo Posso. E olha, todo mundo conhece ou já ouviu falar de alguma criança que teve um amigo imaginário, isso lá na infância. Um amigo imaginário é um fenômeno social caracterizado por uma pessoa, um animal ou qualquer outra criatura inventada, geralmente por crianças, com comportamento e personalidade elaborada. O fenômeno, em geral, é normal, né? E pode ser observado em crianças saudáveis e até ajudar no desenvolvimento cognitivo, como na linguagem e criatividade. E estima-se que até 25% das crianças primogênitas, os primeiros filhos, possam ter esses amigos imaginários. Lucy Gameiro está com a gente aqui, terapeuta, para explicar essa realidade e para desmistificar também, né? Que os pais têm medo, né, Lucy, de amigo imaginário? Quem não tem medo? Bom dia, Bom tudo bem, dia, Lucy? bom dia, Maria, bom dia, Rafael. Quem não tem medo, né, do que não se pode ver? Imagina o pai, né, chegar em casa e ver o seu filho querido conversando com a parede na cabeça dele. Automaticamente a gente relaciona isso a algum problema mental, né? Tende-se a ter mais preconceitos quando não há informação a respeito do fato. A verdade é que a criança, ela é movida à imaginação, a brincadeiras, a diversões. E criar um amigo imaginário, de acordo com Jean Piaget, que era um teórico educador suíço, ele dizia que isso é um jogo simbólico da criança, onde ela consegue misturar realidade e fantasia. Muitas vezes as pessoas associam o amigo imaginário à solidão infantil. Alguns casos podem estar relacionados, principalmente quando a criança passa por alguma situação traumática. Ou a chegada de um novo irmão, ou a separação dos pais, a perda de alguém querida. Ela pode realmente criar este personagem que tem a função de consolá-la. Então, se a gente for ver no geral, é muito bom o amigo imaginário, porque traz para aquela criança essa sensação de consolo, né? De entendimento. Seria a companhia que ela não tem, é justamente isso. Que muitas vezes ela acredita também não ter. Não que ela não tenha, às vezes o pai e a mãe são presentes, mas ela necessita de algo mais parecido com ela. Muitas vezes o pai ele tem uma atitude muito adulta e geralmente a gente tenta quebrar esse relacionamento entre o amigo imaginário e a criança. Isso vai acontecer naturalmente quando essa criança chegar em torno de uns 10, 12 anos, que ela começar a ter amigos verdadeiros. É quando ela vai para a escola, começa a participar mais da vida social, tende a desaparecer. Porém, quando isso persiste, então é o caso de procurar mesmo uma ajuda profissional, porque algo ali, ela pode estar desenvolvendo uma fobia social e estar compensando com o amigo. Esse amigo, a gente fala, quando fala em amigo imaginário, ele pode ser inexistente ou existente. Existente também? Sim, Como ela assim? pode transferir o amigo imaginário dela para um travesseiro, para um brinquedo, né? É muito comum as meninas transferirem isso para as bonecas. Eu ia até perguntar se nas meninas a tendência é maior, justamente pelo fato de você brincar com personagens. Enquanto os meninos estão com carrinho, as meninas estão com boneca. Então elas têm os personagens ali reais na frente dela, né? É mais tendencioso nas meninas ou nos meninos? Não, a menina ela tem uma tendência mais a se comunicar mais. Melhor, Não quer dizer que o mais. menino não tenha. Ele pode ter um amigo imaginário onde ele não conversa. É igual os meninos mesmo entre si. Poucas palavras, né, mais as atitudes, mas não quer dizer que seja em menor quantidade. A menina, ela se expressa com mais facilidade. Ela tem, né, um vocábulo muito maior. E, inclusive, o amigo imaginário, ele aumenta ricamente o vocabulário da criança. Porque ela troca uma super ideia ali. Não, a criança realmente vê alguma coisa, ela cria no pensamento dela uma pessoa, uma outra criança. Como que funciona isso na Então, mente? a partir dos 2 anos de idade, a criança ela vai sendo incluída neste mundo de faz de conta através do Era Uma Vez. Né? Geralmente os pais, educadores começam a introduzir histórias, né? Contos, ela começa a prestar mais atenção nos desenhos animados e ela pode sim montar um personagem verdadeiro para ela.
Tanto é que a comunicação, o diálogo dela, se você parar para ouvir uma criança conversando com seu amigo imaginário, você fica boba, porque primeiro, eles utilizam informações do seu dia a dia. Referências que vêm da família, referências que vêm do que ela está assistindo, do que ela está vivendo, do que ela está sentindo. Às vezes os pais se chocam, porque esse diálogo às vezes é muito tenso. Por exemplo, suponhamos que a criança tenha presenciado a briga entre os pais, né? É muito provável que ela desconte isso no seu amigo imaginário. Ela vai brigar com ele, porque ela vai repassar Toda a raiva. né? Aquela angústia para o amigo imaginário. Tipo, por que você fez isso comigo? Né? Por que me tratou assim? E o pai falou, mas da onde saiu isso? Então, muitas vezes, é por isso que a gente fala, o amigo imaginário para uma criança, além de ser um jogo simbólico, ele também é uma válvula de escape. Então, não é interessante que o pai, quando perceba isso na criança, queira romper essa barreira. Não quebrar essa situação. Não, o ideal é entrar na brincadeira. Tá, perfeito. O ideal seria que o pai se tornasse amigo do amigo imaginário do filho. Fala, filho, aí, como é que tá ele hoje, né? Eu não me lembro, acho que teve uma série, eu não me lembro, que realmente o pai fazia isso com o filho. Falava assim, filho, ó, vamos pro jogo hoje, você vai levar ele? Você convidou? Acho que era um desenho na cultura, eu não me lembro, mas eu achava muito interessante, porque introduzia. De maneira nenhuma a criança achava que aquilo era antinatural, né? E é o que a gente fala, quando é que cessa mesmo esses amigos imaginários? Na verdade, nunca. A gente estava falando agora há pouco. O que os adultos fazem, né? Para compensar o amigo imaginário da infância. A gente tem o celular. Ele não deixa de ser um amigo. Ele verdade, existente, verdade. mas é E imaginário. as redes sociais, né? Redes A gente fica muito sociais. preso a isso, né? Então, quando a gente se sente só, angustiado, o que a gente faz? Rede social. É o nosso amigo imaginário. É uma rede com centenas de pessoas, mas se resume a uma atitude só. Não sentir-se só. Então, eu procuro a companhia. É verdade. Com quantos anos que começa? E até, você falou, vai até 10 anos mais ou menos, ou 10 anos já tem que ter terminado, né? Quantos anos que começa? Qual é a faixa etária? Então, começa-se lá pelos 2 anos, mas ele se reforça muito aos 3 em diante. Porque dos 3 em diante o vocabulário já foi ampliado, né? Ela já tem mais percepção do espaço ao seu redor, então isso começa a acentuar. Em torno de uns 5, 6 anos é onde tem o auge do amigo. Tem crianças que têm mais de um amigo. Tem crianças que têm, assim... Cria uma família imaginária. Uma família imaginária. Se a família real, se a família primária dela não corresponder à expectativa dela, é bem comum que ela Sabe crie. que tem um filme, não sei se você conhece, porque seu sobrinho ainda é muito pequeno, chama Coraline. Coraline, sim, da bonequinha, A bonequinha, né? que ela cria um mundo imaginário. Exatamente. E os pais são bem legais, os pais fazem tudo que ela quer e não sei o que e tal. Só que daí os pais viram um terror e aí ela foge desses pais imaginários, né? É um filme que mostra exatamente isso. Então, essa conduta que eu te falei, quando a realidade dessa criança não atende às expectativas dela, porque, por incrível que pareça, tem crianças que querem sofrer, não querem ser felizes. Acha aquilo tudo muito chato, poxa, tudo que eu quero eu tenho, né? Meu pai, não sei o quê, por estarem longe do ambiente familiar, quando chegam, se dispõem a fazer tudo que a criança tem, e ela acha aquilo um tédio, então ela começa a criar personagens que cobrem dela, porque o amigo imaginário, uma das funções dele é ditar regras para a criança. E muitas vezes ela não tem isso dos pais. Então ela cria um pai, ou uma mãe, ou algum cuidador, que vai exigir dela alguma postura. Nossa, olha que interessante. A criança, né? quando cresce, ela tende depois a lembrar, quando adolescente, ou mesmo adulto, tende a lembrar que ela teve amigo imaginário na infância? Algumas Ela guarda sim, porque isso? elas criam uma ligação tão Tão profunda, próxima, íntima. sabe? Aham. Assim, e é o que eu te falei, geralmente, se esse amigo imaginário for algo existente, foi transferido para uma boneca, para um ursinho, Sim. né? Algo assim que vai perdurar, é muito provável que ela se lembre. Que quando tem gente que guarda de recordação, eu gostava tanto desta boneca, porque houve um relacionamento, houve um afeto, né? Então é bem provável que ela se lembre. Sim. Eu há pouco tempo atrás, minha filha tem quase 10, né? Mas ela comprou no aquário, ganhou lá da minha mãe, um polvinho, sabe? Cheio de
né, meio de borracha, assim. E aí o que aconteceu? Furou sem querer, eu não lembro o que aconteceu. Ela, mãe, Josie Clayton. O Josie Clayton, mãe, o Josie Clayton, não sei o quê. Você tem que arrumar o Josie Clayton, ele tá triste, ele tá triste. Aí eu fui no borracheiro tentar arrumar o tal do Josie Clayton pra colocar um negócio lá, tipo pneu e tal, mas o borracheiro não conseguiu ressuscitar o Josie Clayton e ela ficou triste. Nossa, super triste. Então, super triste. O amigo imaginário existente. Né? Eu tenho um filho também, ele tem 11 anos hoje, mas eu lembro que quando ele era pequeno ele não gostava de tomar banho. Tipo, 2, 3 anos era uma guerra. Né? Eu tinha que sair catando o moleque para dar banho. E aí, num desses passeios, aqueles patinhos de madeira que você vai empurrando, ele vai bater nas asinhas. Ele se apaixonou por esse pato. E eu conseguia tudo dele através do pato. Porque eu vinha e falava assim, fazia a voz do pato, é lógico. Né? Pedro, tá na hora de tomar banho, vamos tomar banho. E ele ia na hora. Quando eu falava... Nada. Não. Era o pato que tinha que falar. Este pato salvou minha vida. Ô, Luci, quando que a gente percebe, os pais percebem, que esse amigo imaginário está fazendo mal para a criança? Tem um limite para tudo isso? Tem, porque assim, é o que eu te falei. Primeiro que assim, está relacionado a crianças saudáveis. Porém, existe também uma decorrência que é quando a gente percebe que a criança já está usando a desculpa do amigo imaginário para fazer coisas que não são legais. É uma fuga do mundo, talvez? Uma fuga do mundo. É o escapismo, né, que a gente chama. Então, isso é perigoso, porque já teve relatos de crianças que tentaram suicídio por conta de amigos imaginários. Então, isso é perigoso no sentido de que, se você está observando o teu filho em casa, ele está tendo uma conversa legal, brincando, mesmo brigando com o amigo imaginário, mas você vê que eles sempre voltam às pazes, isso é interessante. Mas quando o amigo imaginário, né, começa a ser algo que provoca raiva na criança, angústia, você vê que ela vai ficando entristecida, vai ficando mais recolhida. Você tem que prestar atenção no diálogo da criança com o amigo imaginário. É o que eu falei, a ideia não é romper. A ideia é entrar na brincadeira. Se você percebe, por exemplo, que a criança está com um diálogo assim mais pessimista, né? Mais negativista, tipo, não, eu não vou fazer isso, não me adianta mandar fazer isso que eu não vou fazer. Então você tem que entrar no jogo. Mas você entra num jogo não para acabar com o jogo, né? Para você entender com o que ela está jogando. E aí você vai direcionando. Olha, filha, ele é um bobo mesmo, né? Ele fala essas coisas, mas ele é bobo, né? Não liga para ele, hoje ele não tá legal. É dessa maneira que você vai tentando. E óbvio que aí você deve procurar ajuda realmente de um profissional. É verdade que acontece mais esse tipo de comportamento nas crianças que são primogênitas, nos primeiros filhos ou nos filhos únicos? Então, justamente porque é aquilo que a gente falou, a ideia é de consolar. O primogênito, ele acaba se sentindo muito só dentro de um mundo adulto. E o caçula também, porque muitas vezes os filhos anteriores já cresceram, tem outras situações, e ele acaba se tornando um filho único, apesar de ter irmãos. Então, a sensação não está, engraçado, o amigo imaginário não está relacionado à solidão. Não é esse o fato. Mas ele ajuda a consolar os momentos de solidão. Porque ele não vai ter mais a pessoa, ele não tem a pessoa para brincar com ele na faixa etária, é isso, né? Para sentar e brincar de carrinho, de boneca. Exatamente, exatamente. E por isso que ele molda de acordo com as suas necessidades, né? Se ele precisa de mais autoridade, provavelmente esse amigo imaginário vai ser mais autoritário. Se for o contrário, se ele precisar de mais liberdade, o amigo imaginário vai ser mais cabeça aberta, né? Então ele vai moldar, sim. Eu acho que as crianças que não vão à escola cedo, talvez tenham uma tendência a fazer isso, a ter esse comportamento de amigo imaginário, não é? Porque na escola, ela cria um outro mundo, daí tem amiguinho, né? isso, aquilo, não é? Nem sempre, viu, Maria? Porque mesmo as crianças que vão já desde bebezinho para as escolas, é como nós adultos, né? Qual o momento que você não se sente só? Qual o momento você não se sente incompreendido? Quantas vezes você para conversar com Deus buscando um consolo, né? Numa fase adulta. E aí você fala, Deus é um amigo seu, assim, inexistente, mas você já sabe distinguir isso. Tipo, eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. A criança, ela talvez não sinta o amigo dela, mas ela pode ver, porque ela criou, ela construiu um personagem.
Então, ela sempre vai ser utilizado na forma de consolar, né? De atender essas expectativas. É o que eu te falei, é muito comum vir após algum trauma, esse amigo imaginário, né? Principalmente assim, é mais comum na chegada de um irmão, porque a criança se sente totalmente ameaçada. Morte, talvez, né? A morte até que não é tanto. A separação dos pais e a chegada de um irmão causa mais esse efeito. A morte, ela ainda não tem um entendimento, e o entendimento que ela tem vem do que os pais passam para ela, né? Então, a morte na infância geralmente não é tão terrível, porque a gente sempre conta uma historinha, né? Ah, foi morar na Estrelinha, ah, foi viajar. A gente nunca chega na realidade. Porém, o bebê, o irmão, é real, tá ali, chegou, né? Pegou minha mãe, né? Tem a atenção do meu pai. A separação dos pais é real, porque ela sente a vibração, ela vê a coisa acontecendo, ela vê o descontrole dos dois quando estão juntos, né? Então, a tendência é que ela crie mesmo essa rota de fuga, que fique por lá. Lá é muito agradável, né? É muito gostoso. Na fase mais adulta, a gente percebe isso, dos 12 para até os 16, as crianças têm feito isso através dos jogos de videogame. São amigos imaginários, que os pais acreditam não ter problema nenhum, pelo contrário. Aí é que tem problema, porque aí eu já estou começando a entrar na minha formação de caráter. E aí o que eu vejo no jogo, né? Por que o meu filho se interessa, de repente, por jogos mais violentos do que aqueles jogos mais lúdicos? Porque ele tem uma personalidade mais violenta ou reprimida, né? Ou reprimida. Geralmente ele vai em busca daquilo que lhe falta. Então ali eu posso me soltar. Ali eu posso vivenciar. Ali ele conversa com aqueles personagens. Ele se sente fazendo parte daquilo. Exatamente. Então sente mesmo. é um Ele tipo, sente. né, de amigo imaginário. Por quê? Alguns jogos você entra realmente nele, né? Sim. O RPG, por exemplo, faz isso. Né? Faz, e é horrível, né? Porque os adolescentes, eles têm mais essa sensação de solidão. Aí é sentir-se só mesmo. Eu lembrei de um filme, não sei se vocês lembram, o Náufrago, com Tom Hanks. Náufrago, Tom Hanks. Que ele ficou tão sozinho na ilha, né? Foi um náufrago mesmo. E aí ele se apegou a uma bola. Lembra? Que, o Wilson. que as pessoas choravam por causa da bola. Estou tentando lembrar do nome do É o Wilson. As pessoas choravam, assim, as pessoas no cinema, elas ficavam extremamente, tocadas por causa da bola, não é? A bola porque ele fez lá uma carinha e aquele era o único amigo dele, a bola, o Wilson. Não é? Esse filme sensacional. Então, incrível. Não teria problema nenhum, ele vivenciou ali, ele criou essa amizade com o Wilson enquanto esteve na ilha. O problema seria se quando ele voltasse à sociedade, ele continuasse com o Wilson. Então, mas eu acho que o Wilson não resistiu à viagem, não. O Wilson, Então, assim, voltando ainda na infância, tem pessoas que tentam compensar no amigo imaginário o medo por alguma coisa? Por exemplo, assim, ó, existem personagens que causam medo na criança. Lobisomem, mula sem cabeça, sei lá. De repente, bicho-papão. De repente cria um bicho-papão como amigo imaginário. Pra aproximar o amigo imaginário e falar, ó, ele não vai me assustar à noite, ele é meu amigo. Então, mas aí o que entra é a sabedoria dos pais. Porque a história do bicho-papão, ela vai começar a vir na vida da criança, mesmo que os pais falem assim, eu não adoto esse tipo de atitude, eu não falo nada disso. Mas ele não tem como isolar a criança das informações do mundo, né? Então alguém na escola diz para a criança que existe um bicho-papão horrível, né? Terrível. E aí o que vai do pai? Quando ele percebe que a criança está desenvolvendo medo, quer deixar a luz acesa, né? Não quer fechar a porta do quarto, ou quer dormir com os pais. Né? Então tem o bicho aquele desenho legal da Disney, como é que é? Monstros S.A. Monstros S.A., né? Que eu achei muito legal. Então, o que acontece? A criança, quando você percebe que ela está tendo medo do amigo imaginário, então é hora de interferir também. Falar, filha, vamos dar comida pro bicho-papão? Aí ele não vai encher tua paciência, né? Coloca lá debaixo da cama um biscoitinho, ele comeu, ele vai embora tranquilo. Então, é sempre estar interagindo de uma maneira lúdica, porque a criança não necessita de realidades. Ela precisa vivenciar toda a sua potência de imaginação. Então, dentro deste mundo, é óbvio que o pai muitas vezes questiona, mas será que ele não vai ficar? Não. Você não tem como arrancar o bicho, você nunca vai conseguir matar o bicho-papão, porque na imaginação dessa criança ele é imortal. Não adianta, né?
Então vamos ser amigo dele, porque ele não é um cara ruim. E hoje em dia a gente tem esse acervo, tipo esse desenho da Disney, algumas outras histórias que decodificaram o bicho-papão, o bicho do armário, enfim. A loira do banheiro. A A loira loira- do banheiro não A fizeram. loira do banheiro, a noiva Na do mi- banheiro. Na minha época tinha a loira do banheiro e minha filha já se referia. Eu falei assim, mamãe, naquele banheiro é a loira do banheiro. Eu falei, não existe loira do banheiro. Que isso acontece numa fase mais Aham. pra frente. da fase da E o que a adolescência. gente deve fazer? No caso Da loira do banheiro. Então, mas é o que eu te falei. Como essa fase hoje está sendo substituído pelos videogames. Essas lendas urbanas que passavam pra gente. Porque é o seguinte, gente, todos nós precisamos do medo. O medo faz parte. Do desenvolvimento, Pelo né? contrário. Senão a gente se jogava de um prédio, Sim, né? Se você não tiver o medo, é capaz de você atravessar uma rua sem olhar, né? É aquilo que a gente falou. O medo, ele vem através da razão. Por que é que eu não vou fazer algo? Porque isso pode me prejudicar, isso pode me machucar, enfim. Então é necessário que a criança aprenda a ter medo das coisas. Porém, assim, se no momento ela tem medo do bicho-papão, então é através do bicho-papão que eu vou educá-la a respeito do medo. O medo educado, ele te ajuda, ele te impulsiona, ele não te paralisa. O problema é quando o medo começa a te paralisar. Aquela criança se trava, né? Não vai, não saio daqui, não vou entrar no meu quarto, não vou deitar nessa cama, não apaga a luz. Você vê que começa a virar um terror. Então aí não é caso de amigo imaginário. Aí já começa a se tornar outro tipo de patologia. É realmente necessário buscar ajuda profissional, porque já não é algo saudável. Geralmente o amigo imaginário, é o que eu te falei, é para ajudar a criança, nunca contra a criança. contra a criança. Ela pode sequer desenvolver um amigo imaginário para lutar contra o bicho-papão. Mas o bicho-papão é algo que para ela realmente existe. Porque alguém disse para ela que existia. Não é ela quem inventou. Porque a partir dos 4 anos, ela já sabe discernir o que é realidade do que é fantasia. Ela sabe que o amigo imaginário dela é fantasioso. Mas é meu amigo, né? Conversa comigo, me faz bem. Agora, quando você vem contando histórias de outros personagens, uma outra amiguinha fala, ai, porque o bicho-papão foi na minha cara, nanã. Então isso começa a povoar todo o imaginário dela e isso acaba contaminando essa imaginação com terror. Terror é algo que já se torna patológico. Ter medo é uma coisa. Tá, Lúcio, uma vez que você falou sobre tecnologia, sobre videogame, a gente sabe que as crianças de hoje estão cada vez mais antenadas justamente nesse mundo cibernético. Vão para a internet, crianças de 4 anos pegam o tablet, tio, destrava para mim, destrava o celular e ficam lá mexendo, né? E aí, de repente, existem alguns amigos que não são imaginários, que são reais, estão do outro lado da tela e que estão fazendo contato com essas crianças. E os pais aí podem tender, né, a confundir a existência realmente de um amigo imaginário, né? E não desconfiar que existe alguém pai tem que ludibriando ver, ali. não Os é? pais têm que ver. Tem que checar O lá. assunto, geralmente, o assunto de hoje não é esse, né? Mas existe uma diferença muito grande, os pais têm que ficar atentos a essa realidade. É porque o perigo cibernético é algo real. Isso é verdade. É real, não é? Ele não está sendo saudável para aquela criança, né? Então é como a Maria falou, a função do pai é colar junto, é ficar ali, deixa eu ver, cadê senha, e enfim, tem que estar em observação. Não sei se vocês chegaram a ver, fizeram um trabalho nos Estados Unidos relacionado à pedofilia. E eles queriam mostrar como que essas redes sociais poderiam influenciar. E eles fizeram algo assim, em conjunto com os pais, foram acho que 3 ou 4 famílias que aprovaram fazer parte desse trabalho. Então, um rapaz se passou por um amigo cibernético, né, de algumas adolescentes de 10, 12 e 15 anos. E eles mostraram a facilidade de indução dessas crianças. sim. Com certeza. Mas por quê? Porque não tinha, né, essa cobrança dos pais. Sim. Ficava muito, tô conversando com um amigo. Mas e aí, quem que é esse amigo? É por Não isso- sei.
É por isso que os pais têm que ficar atentos a essa conversa, até mesmo do próprio amigo imaginário, para saber como que é esse amigo imaginário, qual que é o perfil, da onde vem esse amigo imaginário. Não quebrar a brincadeira, né? É saudável, existe, é claro, o limite aí da idade, justamente isso, né? Deixar a criança ser criança, né, Lucia? O importante também é justamente isso, né? E você também, né? É. Essa sua criança interior entrar no papo ali do amigo imaginário, de repente você pode se descobrir um amigo fantástico para o seu filho, porque ele não vai te ver como um inimigo que quer quebrar o que ele Essa cria de bom. brincadeira, é. Ele vê você como um partidário. Tipo, olha que legal, meu pai e minha mãe também são amigos, né? A gente sempre dá um nome muito esquisito para amigo imaginário. Bom, muito obrigada, Obrigada. querida. Volte sempre para falar de outros temas também, Isso é verdade, né? Lucia. Gostei do papo de hoje, viu? Isso é Obrigada. bastante interessante É. mesmo. Verdade. Bom, intervalo, gente. Olha, no próximo bloco, a gente vai ter aqui o chefe Paulo Carneiro. O chefe Paulo Carneiro vai trazer pra gente hoje o que é um prato de restaurante para surpreender a sua família, surpreender o pessoal aí da sua casa. Hoje é um filé à francesa, tá certo? Então não saia daí, reúna os amigos reais para você poder fazer essa delícia. A gente já volta.